Abramos o texto da palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Localize o texto, por favor. Enquanto os irmãos estão procurando o texto sagrado, quero tributar a Deus honras, glórias, louvores pela riquíssima oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Agradecendo a Deus, quero agradecer também pelo convite que foi nos feito pela pessoa do presbítero Robson, dirigente dessa igreja, e desde já parabenizá-lo a ele e a toda a igreja pelo 5º ano de existência aqui nessa cidade. Deus abençoe o pastor, sua esposa, família, os obreiros que estão me ajudando. Muitíssimo obrigado pelo convite. Cumprimentando o dirigente desta igreja, cumprimentando todos os obreiros que aqui estão. Que Deus, em Cristo Jesus, continue honrando e abençoando a todos. Faço-me acompanhado da minha esposa, meus filhos, minha família, missionária Ariane, Emanuel e a Eloísa. Sempre bom estar com a minha família. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que já me acompanha há 15 anos, fazendo a obra do Senhor Jesus. Eu louvo os céus pela vida da Deus nesta noite. Atos capítulo de número 20. Eu gostaria, eu sei que o pastor já pediu, mas eu gostaria da atenção, da reverência do povo de Deus. Eu sei que os irmãos não vieram aqui para passear. Eu sei que os irmãos não vieram aqui simplesmente por vir. E eu sabendo que vocês não veio aqui simplesmente por vir, eu também não vim aqui passar tempo e brincar de pregar. Eu tenho uma palavra de Deus para esta igreja esta noite. Eu preciso da reverência, da boa educação de todos os senhores e senhoras para nós reverenciarmos a palavra de Deus. Eu sei que o ambiente é um ginásio, sei que aqui é feito outras festas, outras organizações, mas nesse momento quem está aqui dentro é a igreja de Jesus Cristo. E se a igreja de Jesus está presente aqui, não tem mais espaço para Satanás operar. A igreja chegou e dominou o ambiente da glória de Deus misturado. Amém, queridos? Atos capítulo 20, versículo de número 7, 8, 9 e
pois sua vida está nele. E subindo novamente, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou por algum tempo até a alvorada. E assim ele partiu, e eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito confortados. Podemos tomar o vosso assento, fica à vontade. Querido tecladista, por gentileza, eu sou um pouco mais baixo para o teclado, sempre mais baixo que a minha voz. Eu agradeço muito, pode tocar que eu não tenho problema nenhum, tá bom? Fico feliz em me ajudar, obrigado mesmo. Meus irmãos, estamos diante de um texto bíblico muito conhecido pela igreja do Senhor Jesus. Eu orava a Deus esses dias, pedindo ao Senhor para me direcionar uma palavra para a igreja do Senhor. Eu aprendi que há uma responsabilidade muito grande quando nós fazemos o uso da exposição da palavra de Deus, pois não estamos pregando para qualquer público, estamos pregando para a noiva de Cristo Jesus. Pedindo a Deus uma palavra, o Espírito do Senhor me direcionou nesse texto de Atos, capítulo 20, em um texto muito conhecido por todos, mas um texto de tamanhas lições para nós extrairmos para a nossa vida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, é sabido por todos que Paulo está finalizando a sua terceira viagem missionária, deixando Éfeso após um período de grande tumulto na cidade de Éfeso. E quem conhece o texto sabe muito bem do que eu estou se referindo. O contexto é marcado por despedidas emocionantes, discipulado intenso e a preparação dos líderes locais para a ausência do apóstolo Paulo nessa cidade. Sabendo o apóstolo Paulo que enfrentaria em Jerusalém prisões, momentos difíceis na sua caminhada missionária. E ele prioriza, o apóstolo Paulo prioriza fortalecer as igrejas na Macedônia, bem também como na Grécia. E essa história, ela é para nós um retrato da geração atual, onde crentes, jovens, senhoras e senhores, pessoas que são cheios de oportunidades nessa vida. Há muitas oportunidades que nos cercam, porém, diante dessas oportunidades, o que nos cerca também são as distrações da vida. E as distrações é uma problemática séria que nós temos. Vivemos em um contexto de um tempo da tecnologia avançada, das redes sociais, o tempo do imediatismo, das pressões que sofremos neste mundo, tudo tentando roubar a nossa atenção.
traz à memória um alerta para a minha e para a sua vida esta noite. E qual é o alerta do Espírito Santo para a minha e para a sua vida esta noite? O alerta de Deus é: cuidado com o sono espiritual. Cuidado com o sono espiritual. Sobre isso, nesta rápida pregação, eu quero vos falar sobre 3 lições sobre como permanecer acordados espiritualmente no mundo que tenta nos adormecer. 3 lições sobre como permanecer acordados espiritualmente no mundo que tenta nos adormecer. Eu escolhi aqui para falar sobre essas 3 lições o capítulo 20, o versículo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, e falar sobre a figura de um jovem que escolheu uma posição muito perigosa. Logo, eu vejo aqui a primeira lição sobre como permanecer acordado espiritualmente no mundo que tenta nos adormecer. E a primeira lição é o perigo de estar presente, mas distante. O perigo de estar presente, mas distante. Você percebeu que no texto a qual nós lemos, nós temos a figura do maior missionário após Jesus Cristo, o apóstolo São Paulo, aonde Paulo, ele está ministrando, pregando a palavra de Deus. E o texto é claro em dizer que eles estão em um cenáculo. Cenáculo é um lugar alto, o quarto superior, aonde os irmãos se reuniam para falar das maravilhas de Deus, para falar concernente a palavra de Deus, para adorarem ao Senhor. Vocês perceberam o texto? Que eles estão em um momento de comunhão, em um momento onde eles iam partir o pão. A data é especial, a igreja está reunida, os irmãos estão reunidos. O apóstolo Paulo, ele está em um posicionamento de ministrar a palavra do Senhor, tendo em vista que no outro dia, pelo amanhecer, Paulo iria tomar a embarcação e dar continuidade à sua viagem. E mesmo Paulo, diante de tantos compromissos, ele começa a pregar a palavra. E o texto bíblico é claro em nos mostrar que o seu discurso, a sua palavra, o texto a qual ele está mencionando, a mensagem que ele está pregando, o discurso se estende. Eu olho para Paulo, tem hora que eu fico, pastor Robson, constrangido, porque eu olho em Paulo um amor, uma disponibilidade para fazer a obra de Deus. Eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo uma disponibilidade tão grande para ele pregar. E ele pregava em hora e fora de hora. Ele pregava em todo instante, em todo momento e em todas as oportunidades que ele tinha para fazer menção da palavra de Deus. E neste dia, especificamente, ele está no cenáculo, ele está reunido com os irmãos. Naquele instante, ali se tornou um culto ao Senhor. Um momento onde eles estavam ouvindo a palavra de Deus. Deus estava usando a Paulo, e o discurso
estão entendendo o culto racional, inteligente, que eles estão prestando para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. E lá eles estão uma figura do primeiro tipo de crente que vem à igreja, que são aqueles que vêm com uma intenção de verdadeiramente adorar a Deus, glorificar a Deus, honrar a Deus, ouvir a voz de Deus a falar no recinto, no ambiente. Mas nós temos aqui, neste texto, também o segundo tipo de crente, ou de crentes que vêm à igreja. E estes eu qualifico na mesma condição desse jovem que relata-nos Lucas sobre ele. O jovem Eutico, que escolheu estar sentado numa janela. Em cima dessa primeira lição, o perigo de estar presente mais distante, eu preciso fazer algumas observações. Observação número 1: Eutico estava na igreja. Preste atenção e olhe para mim, por favor. Eutico estava na igreja, mas Eutico estava ele dividido. Olha o que diz o texto: e o jovem estava ele assentado na janela. E estar na janela é uma problemática, porque estar na janela faz-nos estarmos divididos. Você já viu que na janela a gente tem dois tipos de visões? Quais são elas? A visão daquilo que acontece pelo lado de dentro, mas nós temos também a visão daquilo que está acontecendo pelo lado de fora. Então, estar na janela para um crente, para um cristão, para um servo de Deus, para uma serva de Deus, é um problema muito sério, porque estar na janela nos faz estarmos divididos, olhando o meio dentro e olhando o meio fora, observando algumas coisas que acontecem dentro, mas na janela nós também estamos observando algumas coisas que estão acontecendo pelo lado de fora. E dentro disso eu preciso dizer aos irmãos que estar dividido é o início da queda do ser humano, é o início que esse crente, essa pessoa está começando no período de sonolência, aquilo que chamamos de sonolência espiritual. Eu lembro o que Jesus nos disse concernente o estar dividido. Jesus disse em Mateus capítulo 6 e o versículo de número 24: ninguém pode servir a dois senhores, ou
lembremos aos queridos irmãos que o sono espiritual, ele não acontece de uma hora para outra. O sono espiritual que traz a queda é a segunda lição nossa esta noite. O sono espiritual, ele traz a queda, mas é preciso eu relatar aos queridos e aos amados irmãos que antes do sono profundo, primeiro vem o cansaço, depois a indiferença, e logo o nosso coração ele vai se esfriando. Ninguém dorme de uma hora para outra. Você já percebeu que quando a gente vai dormir, a gente chega no bar, desliga o celular, desliga a luz, desliga tudo, porque a gente está dizendo: eu preciso entrar em estado de sonolência, para que assim eu possa chegar em um sono profundo. Espiritualmente não é muito distante disso. Ninguém dorme de um dia para o outro profundamente. Na igreja tudo se começa assim. O sono espiritual começa com pequenas distrações. Observe isso. O sono espiritual, ele começa com pequenas distrações. Primeiro vem o cansaço, depois a indiferença, e logo nós estamos com o coração frio, gelado, congelado. Pastor Tiago Miranda, o Senhor é base bíblica para aquilo que o Senhor está a falar para nós esta noite. Sim, não só Atos 20, do 7 a seguir que nós lemos sobre o jovem Eusto, mas é preciso vos chamar a atenção, porque de acordo com o contexto de toda a Bíblia Sagrada, quem dormiu na hora errada caiu, quem dormiu na hora errada sofreu uma queda violenta. Senão, vejamos no livro de Juízes, conta-nos a história de Sansão. Lembra de Sansão? O homem que foi separado para o uso exclusivo de Deus. Era um homem nasceu de Deus. Mas lembra que Sansão dormiu no colo de Dalila, no momento que ele contou o seu segredo que ele tinha com Deus. E quando Sansão dorme no colo de Dalila, Sansão perdeu o cabelo. Perdendo o cabelo, ele perde as suas forças. É aí que os filisteus vêm e toma Sansão, prende Sansão, escraviza Sansão. Sansão dorme na hora errada. Por que não lembrarmos de Isbosete, filho do rei Saul? Dormiu ao meio-dia e foi morto por dois dos seus próprios empregados, segundo a história. Por que não lembrarmos de Mateus 25, a parábola das 10 virgens? Lembra? 5 delas que eram loucas dormiam na hora errada. O noivo chegou, a porta se fechou e elas ficaram para trás. Por que não lembrarmos também da parábola do joio e do trigo? Os homens dormiram e o inimigo semeou o joio no meio dos trigos. Então todos aqueles que dormiram na hora errada sofreram a queda. Toda queda, queridos irmãos, toda queda espiritual começa dentro do nosso coração. Observe isso em nome de Jesus Cristo. Antes de Eutico cair da janela, ele já havia caído no sono. Oh, que coisa interessante! Antes do Eutico cair da janela, ele já havia
esse mundo foi fazendo eles, vão fazer isso aqui, ó, meio dentro, meio fora. Meio eu quero as coisas que acontecem dentro, mas a outra metade eu estou querendo as coisas que o mundo me oferece. E no reino de Deus, ou a gente entra de cabeça ou a gente está na posição errada. No reino de Deus é assim: de uma única fonte não se jorra dois tipos de água. Ou a água é doce, ou a água é amarga. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente somos, ou a gente não é nada. Ou a gente faz, ou a gente não faz. Aí terminou-se uma vigiada de dizer: volta para dentro de novo, vem para dentro do cenário de novo, sai da janela, vem para dentro de novo. Segura na mão desse crente, eu vou terminar. Segura na mão desse crente que está do teu lado. Segura na mão dessa crente que está do teu lado. Diga para ela esta noite, hoje é noite. Diga para ele, hoje é noite. E o Senhor está te chamando para sair da janela e voltar novamente ao seu romântico Cristo. Volta para dentro de novo. Deus está usando a minha boca para abrir o que saiu. Deus está usando a minha boca para abrir o que desistiu. Deus está usando a minha boca para quem parou. Deus está usando a minha boca para quem desviou. Deus está usando a minha boca para quem afastou-se do Evangelho. Sai dessa janela, vem para dentro de novo. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu digo, caiu, pastor, caiu. Qual foi a posição da igreja? Quando eu digo cai, o culto para. Olha para mim, por favor. Quando eu digo cai, o culto para. Diga comigo, quando eu digo cai. Fala comigo, o culto para. Para quê, pastor? Para aprender a quebrar. Provérbios 24:16, eu vou terminando. O justo cairá 7 vezes. Se levantará. Eu estou sentindo uma graça tão forte. Hoje é noite do Senhor resgatar aqueles que caíram. Eu falo isso debaixo de uma autoridade espiritual. Hoje é noite de Deus levantar aqueles que caíram. Hoje é noite do Senhor vai estender as mãos abaixo. Ninguém acredita mais. Ninguém mais dá crédito. Ninguém mais está nem aí. Mas o Senhor vai dizer: eu cheguei para te levantar de novo. Eu cheguei para te segurar pela tua mão e dizer: caindo você não vai ficar. Caindo você não vai ficar. Eu te levantarei de novo. Levanta as tuas mãos, eu estou terminando. O Senhor vai dizer na minha boca esta noite, Thiago, eu estou levantando vidas que entraram caídas aqui esta noite. Eu estou tomando pela mão direita do meu povo e estou levantando e estou dizendo: não temas, porque eu te ajudo. Quem pode adorar o nome de Jesus Cristo? A história de Deus não termina. Ela nos ensina que é possível estar na igreja. E mesmo na igreja é possível cair. Se nós ficarmos diante das distrações desta vida. A história de Deus
mesmo caindo, querer continuar no mesmo estado de sonolência. Mas eu estou pregando para quem veio nesse segundo dia de congresso e está dizendo que eu até caí, mas caindo eu não vou ficar. Irmão, eu não sei se eu sou eu, mas eu senti um calor do Espírito Santo dentro dessa casa. Você pode até ter caído, mas assim diz o Senhor na minha boca: caído você não vai ficar. Ele diz até menos para 10 você pode até ter caído, mas caído você não vai ficar. Caído você não vai ficar. Preciso de mais 5 falando em línguas agora.
Aleluia. E o céu se abriu. E o Espírito de Deus falou ao teu coração. É possível que tenha alguém aqui hoje que vai se decidir de sair da janela e voltar para dentro do cenáculo novamente. Aleluia. Eu preciso conhecer. E os obreiros me ajudem agora. A equipe de obreiros da igreja nos ajuda. Aonde está a primeira pessoa que quer hoje tomar uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Ou voltar a caminhar, fazer uma nova aliança com Jesus? Aonde está a pessoa? Sai do teu lugar e vem pertinho ao lugar que eu quero orar por você essa noite. Já está vindo a primeira aula para Jesus. Se tem a primeira, vem a segunda. Não pode acreditar para mim, para Jesus. Já tem duas almas para Jesus. A igreja está morta para adorar. Aonde está a terceira pessoa? Senhor, que parou, mas que esta noite tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Aonde está você? A terceira pessoa que parou. Senhor, mas esta noite entende que é noite de sair da janela, que é noite de voltar para dentro do cenáculo novamente. Aonde está você? Cadê a terceira alma para Jesus? Como eu sinto liberdade no Espírito de Deus. Aleluia. Eu sinto uma liberdade no Espírito. Eu quero terminar e o Espírito está falando aqui comigo, dizendo: ainda tem mais alguém que precisa tomar uma decisão aqui hoje. A sua alma está por crimes. A sua vida está por crimes. Jesus está te chamando, está para te entregar a tua vida agora. Será a última oportunidade. Hoje pode ser a tua última chance. Para você. Jesus te chama. Mas Jesus está te dizendo: venha, porque eu quero te dar. Cadê a terceira pessoa? Eu preciso orar. Mas o Espírito Santo está dizendo que ainda tem mais. Aleluia. É isso? Terceira alma chegando na ponta do altar de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou querendo terminar e o Espírito Santo está dizendo: eu quero salvar. Eu quero salvar. É noite de gente sair da janela hoje e voltar para dentro do cenáculo hoje. Se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade. Jesus te chama agora. O Senhor te chama agora. Venha Cristo. Venha Cristo. Vem. A tua hora chegou. O teu momento chegou. Vem. Eu preciso orar. Aleluia. Eu preciso orar. Isso, pastor já orou pelas almas. A irmã está orando pela outra. Já tem 3 vidas que voltou para Jesus. Você pode dar glória ao nome do Senhor. Só os obreiros agora de olhos abertos. Toda a igreja com os olhos fechados. As meninas preparam os irmãos para cantar. Quando eu der o ok com vocês, deixa Jesus usar. Oh glória. Oh glória. Pastor vai atender os convidados. Só um momento, pastor vai atender aí, tá? Glória a Deus. Feche os olhos aonde você está. Feche os olhos. Nós vamos orar. Feche os olhos, nós vamos orar. Oh meu Deus. Feche os olhos. Nós vamos orar. Eu sinto uma liberdade do Espírito Santo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou aqui prendendo, eu estou vendo uma
porta tão grande aberta aqui na frente. Eu estou vendo uma porta aqui na frente do Senhor tão grande aberta. Tem algumas novidades de Deus chegando para a tua vida. Pode aguardar, porque esse ano não termina sem o Senhor me trazer uma grande novidade de vitória para a tua vida. Olha a porta que se abre, passa, porque o nome de Jesus será glorificado. Meu Deus, eu oro pela tua igreja. Oh Deus, eu oro pelo teu povo. Eu sei que o Senhor está aqui neste lugar. Aleluia. Pois o Senhor mandou me salvar 3 preciosas vidas aqui esta noite. E eu prego justamente por isso. Eu prego para ver o teu agir e o teu poder se manifestar. E a alma se render aos teus pés. Pai, eu te faço o último pedido aqui agora. Aonde tiver, Senhor, um crente ligado do céu. Aonde tiver alguém decidido de sair da janela e voltar para dentro do cenáculo. Renova essa pessoa hoje. Renova essa vida hoje. Pode cantar. Renova esses irmãos hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, Senhor, canta.